Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito de um poema de Carlos Drummond de Andrade, mas só depois da vinheta. Solta a vinheta. Pronto, pessoal, agora vamos falar sobre um poema do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. O poema de hoje escolhido é Casamento do Céu e do Inferno. Vamos dar uma lidinha nele comigo primeiro? No azul do céu de metileno, a lua irônica diurética é uma gravura de sala de jantar. Anjos da guarda, em expedição noturna, velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Periscada em espiral, diz que tem virgem tresmalhadas, incorporadas à Via Láctea, vaga lumeando. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Diabo tem uma luneta que varre léguas de 7 léguas e tem um ouvido fino que nem violino. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Diabo espreita por uma frincha. Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas, suspiram manso de amor. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda e a carne penetra na carne. Que a vontade de Deus se cumpra, Tirante, Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse texto desde o início dele, não é? Então vamos voltar aqui. Pronto, achemos. Não sei se deu para você perceber logo de primeira leitura que a gente tem um certo humor meio irônico do Drummond quando ele aborda alguns temas principais aqui, que são o amor, o sexo e a religião. São os temas centrais daqui. E as imagens, elas vão sendo montadas, né? São quadros que vão sendo colocados lado a lado. É uma técnica cubista. Lembrar que cubismo está muito em evidência no início do século XX. Né? O cubismo tem como principal representante o Picasso, e na literatura a gente tem essa montagem de quadros remetendo ao cubismo, como também a ausência de descrição remetendo ao cubismo. Bom, mas de qualquer modo aqui eu tenho cenas que estão sendo justapostas, né? Em algumas delas você nota a intertextualidade. O que é intertextualidade? Um texto que já existe recuperado por um outro texto. Por exemplo, Casamento do Céu e do Inferno tem uma intertextualidade bem evidente com um poema de William Blake, The Marriage of the Heaven and Hell. Né? Então, é o casamento do céu e do inferno, mas William Blake, ele, no poema dele, assim como na obra dele, ele concebe o bem e o mal como complementos antagônicos. Eles são opostos, mas eles acabam se completando. E o texto do Blake, que a gente tem, evidentemente, uma intertextualidade do Drummond, é uma poesia mística, né, sobre os males da sociedade. Uma sociedade em que habitam anjos e demônios, né, que são forças que vivem em choque na alma humana. Essa na visão do Blake. Além dessa intertextualidade, a gente percebe que há uma intertextualidade com o Olavo Bilac. Né, na verdade, é uma paródia, né, do Drummond ao Olavo Bilac, a um poema do Bilac chamado Virgens Mortas, né? Em que o eu lírico ele diz que cada virgem morta na terra corresponde a uma estrela que está lá no céu. Né? Então, a gente tem essa intertextualidade, claro, que a gente tem mais uma, mas eu vou deixar para mencionar no finalzinho, quando a gente chegar até lá, tá bom? Bom, Casamento do Céu e do Inferno, note que o título do poema ele elimina qualquer distinção entre bem e mal, virtude e pecado, certo e errado, mas porque o céu e o inferno estão casados. Então, não é um em oposição ao outro, eles estão unidos. Houve um casamento, houve uma união. Isso você tem logo de início no texto, essa eliminação de que há um caminho certo e um caminho errado. Os dois andam conjunto, eles estão casados, né? E nesse texto a gente percebe que o Drummond ele começa, né, a partir dessa equivalência entre céu e inferno, ele começa dizendo assim: no azul do céu de metileno, a lua irônica diurética é uma gravura na sala de jantar. Repare que ele usa, né, o azul do céu de metileno, ele usa o termo metileno, que não seria um termo essencialmente poético, né? E aí ele fala que a lua
irônica, diurética, né? Então, repare que ele reduz a lua. Essa lua ela é uma gravura na sala de jantar, uma gravura de gosto duvidoso, né? Porque ela é diurética, tá certo? Ela é uma gravura na sala de jantar. Também você tem todo o processo aqui metafórico, né? Então, no azul do céu, você tem uma lua, que é como se ela fosse uma gravura numa sala de jantar. Então, você tem a metáfora aí, a lua é como uma gravura na sala de jantar, só que ela está lá no céu de azul de metileno. E aí, se ele está falando de céu, anjos, né? Anjos da guarda em expedição noturna, velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Então, os anjos protegem, né? Protegem as moças aqui contra os desejos. Ou deveriam proteger, mas nesse caso eles estão espantando, aqui, estão velando os sonos, né, juvenis, os sonos puros, e aproveitam e espantam aí os mosquitos das cortinas e das grinaldas, né, os mosquitos triviais, os mosquitos comuns. Então você já nota aqui, né, que ele está falando de um tema, está remetendo a uma imagem, né, que é a imagem da religiosidade, mas também a imagem da castidade, da virgindade, da sexualidade que ele vai ampliar. E aí você nota que o Drummond ele acaba criticando, na verdade, essa moral cristã. Mais para frente isso fica mais evidente. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Então, pela escada em espiral, é a escada que se chega ao céu onde estão as estrelas que foram virgens que morreram. Tá bom? Disse que tem virgens tremalhadas, as virgens aí, né? As figuras comuns, principalmente da poesia do Via Láctea, a poesia de Olav Bilac. Lembrar que a coletânea de poesias platônicas do Olav Bilac chama-se Via Láctea, né? São virgens tresmalhadas, quer dizer, desgarradas, são virgens fugidas, virgens perdidas, virgens que se extraviaram do céu, né? Então, diz que tem virgens tresmalhadas. Então, lá pela escada espiral tem umas virgens meio perdidas, e que estão incorporadas à Via Láctea, por quê? Toda virgem morta vira uma estrelinha lá no céu. Então, está aqui meio que zombando do Olav Bilac. Esse espaço, né, que a escada em espiral leva, é um espaço não platônico, né, não idealizado, bem diferente do que a gente vai ter no Bilac, ou então no Petrarca, que é uma referência que ele vai fazer no desfecho, no final do texto. Bom, por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto, quer dizer, o demônio está olhando para almas perdidas, perdidas pelo sexo, tanto que a gente vai ter já essa referência, né? E o diabo espreita com o olho torto, e aí a gente lembra, né, do gauche drummondiano, né? Vai, Carlos, ser torto na vida, ser gauche na vida. Bom, o diabo tem uma luneta que varre léguas de 7 léguas. Então, olha a vigilância do diabo, e olha onde ela alcança essa vigilância. Ela varre léguas de 7 léguas. É um olhar amplo. Nada se perde do olhar do diabo. E é um olhar corrosivo, né? E além do olhar que não perde nada, o ouvido também não perde nada. Tem ouvido fino que nem violino. E aí está fazendo aqui uma brincadeira com a rima. Lembrar que alguma poesia do Drummond tem muita influência ainda do modernismo primeira geração, e essa rima acaba empobrecendo a estrofe. Então, na verdade, ele está zombando das rimas que são tão desejadas pela poesia mais tradicional. Enquanto o diabo está vigiando tudo, São Pedro está fazendo o quê? Está dormindo. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Olha o descuido de São Pedro. Está dormindo. O diabo está vigiando, vigilante, e São Pedro está dormindo. Quer dizer, é o catolicismo aqui tratado com irreverência, né, por parte do Drummond, né? E o São Pedro, ele dorme e ronca. Ele ronca, quer dizer, está dormindo mesmo. Está dormindo relaxado, dormindo bem mecânico, né? Como ele coloca, o roncar mecânico, aquela coisa do dormir e estar totalmente imerso no sono, tá bom? Bom, vamos ver o diabo de novo. Enquanto São Pedro dorme, o diabo espreita por uma frincha, então ele está olhando por um buraquinho, né? O diabo, ele é atento, você já viu que ele estava olhando para tudo e ouvindo tudo, então o diabo muito atento e muito ativo, ele está olhando por uma frincha. E o que ele vê? Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas, suspiram mansos de amor. Então, as bocas que estão suspirando, o que elas suspiram? Não estão rezando, não. Elas estão suspirando manso de amor. Quer dizer, todo mundo está lá transando lá embaixo.
O diabo está vendo todo mundo, né? Aqueles suspiros sexuais. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, e a carne penetra na carne. Tá vendo aí, ó? A carne penetra na carne, é o sexo, é o pecado. Né? Os corpos enrolados, mais enrolados ainda. É isso que o diabo está vendo. Tá? E enquanto o diabo está vendo isso, São Pedro está dormindo. E aí ele termina que a vontade de Deus se cumpra. Não é? Quer dizer, o pecado, ele decorre da vontade de Deus. Deus, na verdade, ele criou, de uma certa forma, o pecado, né? O pecado original. Não é? Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido, eles não teriam pecado, sido expulsos do paraíso. Mas Deus criou este pecado. Não é? E aí, aqui nesse texto, Deus deixa o diabo, né? Ele está deixando o diabo agir meio à vontade. Tanto que São Pedro está dormindo. Ou então Deus também está meio distraído, mas é mais essa ideia de Deus deixar o diabo agir à vontade, porque Deus e o diabo estão casados. Não é? E numa união, num casamento, um cede ao outro. Parece que Deus aqui cedeu ao diabo. Então, Deus, que a vontade de Deus se cumpra, tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Quer dizer, todo mundo vai para o inferno, menos Laura, e talvez Beatriz. Quer dizer, há uma possibilidade aqui, né, de que Beatriz não vá, mas Laura, de Petrarca, né, essa está absolvida dos seus pecados. Quer dizer, quando ele coloca aqui Laura, Beatriz, tem outras duas intertextualidades, né? Laura de Petrarca e a Beatriz do Dante, né? Note que ele apresenta para a gente essa ideia de que são os poetas, eles são capazes de salvarem as mulheres, porque estas mulheres, Laura e talvez a Beatriz, elas são mulheres idealizadas, elas são irreais, elas são perfeitas porque elas vivem no mundo das ideias. E aí você tem o platonismo presente, né? Agora, tirando Laura e Beatriz, o resto vai para o inferno, quer dizer, graças ao trabalho do diabo, né, as mulheres são todas pecadoras, elas vão todas para o inferno, menos as idealizadas pelos poetas, né? Quer dizer, não vai sobrar ninguém no céu, vai todo mundo para o inferno, né? Talvez sobre no céu só a Laura e talvez a Beatriz, quer dizer, porque todo mundo peca, todo mundo faz sexo, então todo mundo vai ser expurgado aqui do céu, vai para o inferno. Só Laura. Pelo jeito, Laura vai ficar sozinha no paraíso, lá no céu, né? Enquanto o resto da humanidade caminha para o inferno. Tá bom? Isso é uma breve análise, bem rapidinha mesmo, né? Para a gente poder falar um pouquinho do Drummond hoje. E em breve eu volto com uma nova poesia. Curta o canal, por favor. Tá? E, se puder, indique para os amigos. Eu agradeço imensamente. Fique bem, a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.